Olá, tudo bem? Então nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese, encontro de Crisma 3 da Paróquia São José de Tremembé, catequista Mauri, e nós vamos usar o livro Crescer em Comunhão, Catequese Crismal, da editora Voz. Página 117, capítulo 27, o Espírito Santo na vida dos cristãos. Então, para entrar nesse tema, o Espírito Santo na vida dos cristãos, nós vimos vários vídeos sobre os sacramentos, o sacramento da Crisma, que infunde o Espírito Santo, e aí nós vamos ver hoje o que isso vai fazer na vida do cristão. Então, na apostila da Crisma, vai dizer assim para nós: uma comunidade cristã comprometida com a vida deve estar sempre envolvida em duas coisas: a alimentação do corpo, quando cuida dos seus pobres, famintos, abandonados, excluídos, e a alimentação da alma, quando pela palavra e oração fortalece os seus membros no seguimento a Jesus Cristo. Então veja bem, dois momentos da igreja: o amor e a caridade. O amor eu levo, qual a melhor maneira de amar uma pessoa? Levando a palavra de Deus. E a caridade é cuidar das pessoas, E como que eu vou cuidar das pessoas? Quando eu tenho o amor de Deus. E quem que nos ajuda a evangelizar e a cuidar da pessoa? O Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo que nós vamos ter a sabedoria e todos os dons necessários para evangelizar e cuidar das pessoas. Na comunidade, as necessidades das pessoas precisam ser igualmente atendidas. Para isso, pedimos ajuda ao Espírito Santo, que com seus dons vai qualificar cada um de nós a exercermos nosso ministério, pois todos somos igualmente responsáveis por todos. O que essa explicação quer dizer? Que cada pessoa tem uma necessidade maior de evangelização. Tem pessoas que estão em dificuldade financeira, então a evangelização ali vai ajudar de uma maneira mais social, de uma maneira econômica. Tem uma pessoa que está em luto, ele vai precisar de uma ajuda. Uma pessoa que tem problema com drogas, ou uma pessoa que não conhece o amor de Deus, ou que tem problema na família, uma pessoa que tem depressão. Então, a cada necessidade dos irmãos, o Espírito Santo vai te capacitar. Então, você vai cuidar de todo mundo da mesma maneira, vai evangelizar todo mundo igual? Não. O Espírito Santo vai te capacitar e vai capacitar a igreja a cuidar de cada um dos cristãos de acordo com a sua necessidade. E também o Espírito Santo dá a cada um de nós um dom para ajudar os irmãos. Imagina construir uma casa. Você vai ter o pedreiro, o pintor, o encanador, o eletricista. Aí você vai dizer, qual que é mais importante? O eletricista é importante porque tem que ter luz na casa. Mas o encanador porque tem que ter água. Mas o pedreiro porque tem que ter paredes fortes. O carpinteiro porque precisa de um telhado. Então é o conjunto, cada um com o seu dom, para fazer uma boa casa. E a igreja, que é a nossa casa, Deus, através do Espírito Santo, nos deu vários dons diferentes, porque cada um, ajudando de uma maneira, cheio do Espírito Santo, vai construir essa casa que é a igreja. Por exemplo, vai ter pessoas com mais dom da caridade de cuidar dos pobres, de obras assistenciais, outros de pregar a palavra, outros de dar catequese, de cantar na missa para animar a fé das pessoas, para ser um padre, para casar e criar uma família nos caminhos do Senhor. Então Deus vai nos dar vários dons. E aí o encontro de hoje nos chama a ler a palavra de Deus no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 ao 7. Então vejamos lá na palavra de Deus. Na Bíblia Ave Maria, na versão da Bíblia Ave Maria, vem assim: eleição dos diáconos. O diácono é aquele ministro ordenado que ajuda o padre. Então, na época lá de Jesus, depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos vão eleger os primeiros diáconos para ajudar a cuidar do povo de Deus. Naqueles dias, como crescesse o número de discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária.
Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém. Também a grande número de sacerdotes aderia à fé. Esses sacerdotes são os sacerdotes judeus, né, que estavam aceitando Jesus como Salvador. Então veja bem que bonito nessa palavra. Os apóstolos aí, os 12 apóstolos, né, que hoje seriam os nossos bispos, os discípulos, que hoje seriam os nossos padres, e os diáconos, que são os nossos diáconos, né, que celebram o batizado, celebra casamento, ajuda o padre a cuidar da paróquia. E olha que interessante, eles falam assim, olha, nós apóstolos precisamos nos dedicar à oração e a pregar a palavra, mas também precisamos de pessoas para cuidar das pessoas ali, da organização diária, dividir os alimentos, as tarefas. E aí o que eles fizeram? Eles pediram o Espírito Santo sobre homens de fé para eles servirem. Então olha que interessante, o mesmo Espírito Santo que capacitava São Pedro e todos os apóstolos para pregar a palavra de Deus, lembra em Pentecostes que São Paulo saiu e pregou para 3.000 pessoas, teve o dom das línguas, né, que ele falava e cada um ouvia no seu idioma. Tem a passagem que São Pedro cura o leproso, onde passava a sombra de Paulo, já curava. Então os apóstolos eram cheios do Espírito Santo para evangelizar. Mas o mesmo Espírito Santo que dava força de evangelização também dava força da caridade, do cuidar. Então o que isso traz para nós? É o mesmo Espírito Santo que está iluminando o nosso Papa Francisco, que ilumina o nosso Papa Padre Alain, os diáconos da paróquia, ilumina você catequizando, você pai, mãe de família, ilumina os catequistas, o pessoal que ajuda na missa, ajuda na igreja. Então é o mesmo Espírito Santo. E ele vai dar dons diferentes. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades diferentes. E a igreja precisa de coisas diferentes. Vai ter uma hora que o irmão vai precisar de uma palavra, vai ter uma hora que o irmão precisa de ouvir uma música para ter tocado o coração, ouvir uma palavra de Deus, precisa de um sacramento, vai ter o padre, precisa se confessar, precisa de uma ajuda financeira, e aí tem as pastorais, as pessoas para cuidar disso, para ajudar, para dar esse apoio. Então, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele vem para isso, para que possamos viver a nossa fé em comunidade, cuidando um dos outros. Então, o Espírito Santo, ele dá um dom para mim e para você. São dons diferentes. Por quê? Porque as pessoas precisam de ajudas diferentes. Então, o Espírito Santo dá o dom de acordo com cada um e com a necessidade do povo. Então, para encerrar esse encontro de hoje, o que a gente pede é isso. Reze, peça o Espírito Santo para que você possa ter a sabedoria, o entendimento, todos os dons necessários para servir a Deus e amar o irmão. E com isso, todos nós teremos uma vida melhor e nos encontraremos no céu, nos braços do Pai. Tá bem? Então fique com Deus e até o nosso próximo encontro.